And this kinda reminds me of the last one. Maybe it's time I learn my lesson, no. Maybe step back from my protection, no. Tell me, am I still your baby? Or just holding on to memories? And the way you used to make me crazy, or did I do something wrong? Are we still going strong? Or you're stringing me along? Then it's like Hello, esse é mais um episódio do Pode Vivi? E eu preciso que você esteja conectado nesse canal para que tenha todas as informações, inclusive do convidado com antecedência. O conteúdo que eu tenho na mesa hoje é incrível, então curte, compartilha com um amigo seu que precisa dessa informação. Nós precisamos aumentar, elevar a consciência de empresários e o nosso papel aqui é trazer histórias de sucesso para que você modele e entenda os caminhos prósperos e de alavancagem da sua empresa, dos seus negócios. Hoje eu tenho aqui comigo a fundadora da Encanta Consultoria. Uma graça de pessoa, vocês vão amar a Ana Paula. Seja bem-vinda, minha querida. Vivi, você não tem noção da alegria que eu tenho de estar aqui com você hoje. Era uma coisa que a gente já estava esperando muito. Verdade. Algumas remarcações e sempre acontecia alguma coisa, de repente, deu. Plena, né? Casou, aconteceu tudo nesse caminho aí. Casei no meio do caminho, viajei para Paris no meio do caminho. E agora estou aqui, graças a Deus, muito feliz de estar aqui com você hoje. De verdade. Maravilhoso, sensacional. Bora fazer a festa? Bora. Bora trazer essa história pra mesa? Adoro. Vamos lá. Ana, a gente então tem esse propósito hoje, tá? Trazer a sua história. Eu amo essa questão de trazer histórias reais. Histórias construídas com sucesso, porque a gente vê tanto bastidor, né? A gente vê tanta referência, tanta situação que, na verdade, quando se olha de forma efetiva, qual que é a história que tem por trás disso? Então, fique bem à vontade. Qual é a sua história? Você quer saber a minha história de empreendedorismo? Como começou tudo? Pincele, traga a Ana pro jogo Tá. de uma forma, eu acredito muito na integralidade das coisas, né? Tá, Então, a Ana, a pessoa que construiu essa história de sucesso na empresa, enfim, trouxe toda essa bagagem. Eu sou psicóloga, né? Me formei em psicologia, logo em seguida a minha vida foi indo muito para o marketing, aí eu vou contar um pouco melhor disso. Então, eu sou psicóloga com pós-graduação em marketing e eu fiz o MBA de negócios, projetos e tecnologia pela USP, né? E a minha história começa quando eu entrei para o universo dos cosméticos, lá atrás, em 94, que foi a minha primeira empresa, foi a Natura. E lá eu comecei a fazer psicologia de lá, né? Na época, comecei a estudar psicologia simultaneamente. E imediatamente eu administrava um grupo de revendedoras de produtos cosméticos. E nisso, dentro das atividades como promotora de vendas, eu tinha que fazer treinamentos e gerir pessoas, né? Então, eu fui uma psicóloga que entrou pensando em ser psicóloga de divã, mudei totalmente a minha vida e fui para o universo organizacional. E nessa parte de treinamento, muito atrelada à área de vendas. Então, logo, muito conectada a marketing, né? E aí a vida foi me levando para marketing, quando eu fui fazendo, que eu fiz a pós-graduação em marketing. E aí fui galgando posições, fui mudando. Eu trabalhei inicialmente na Natura, depois eu trabalhei na Yakult, na Mary Kay. Fiquei 8 anos na Renaudet Cosméticos, né? Fui braço direito lá do Sandro Rodrigues, com muita felicidade, amo aquela família todinha. E foi aonde chegou a minha...
meu crescimento, o topo da minha vida executiva, né? E ali aconteceu um momento, uma transição muito interessante. Porque, apesar de eu amar o que eu fazia, às vezes eu sentia que estava faltando alguma coisa. E eu tenho a honra, né, de vir de uma família sensacional, né? Eu sou filha do seu Pedro e da dona Neide. Que lindo. Né? A minha mãe, ela é uma pessoa, é uma figura. Figura, tá? Ela tem 85 anos. Que delícia. Ela é cantora lírica, meu bem. Ai, sensacional. Atualmente menos, né? Mas teve uma época que todo final de novela, sabe novela das 7? Que sempre tem um casamento? A minha mãe era contratada para cantar em todos. Sensacional. A gente podia trazer dela pra dar uma palhinha aqui. Ah, menina, isso aqui ia pegar fogo, porque ela é fenomenal. E ela sempre foi uma pessoa que, apesar de ser dona de casa, né, ela sempre fazia alguma coisinha, vendia bolo, salgadinho. Ela sempre estava ali, movimentando, ajudava meu pai. E o meu pai, que infelizmente não está mais aqui, né? E aí... foi a pessoa que mais empreendedora, um modelo de herói para mim. Ele é meu herói até hoje. Maravilhoso. E a gente sempre foi de conversar muito, assim, sabe? E ele falava para mim, filha, eu não sei o que você está fazendo nas empresas. Porque eu sempre fui uma funcionária, uma colaboradora, né, com senso de dono. Sabe? Aquilo era meu. Né? E meu pai falava assim, mas eu não acho que isso combina com você. E eu perdia noites de sono por conta da empresa. Nossa, vivi irritado. Meu pai falou pra mim, escuta, você não acha que você tá na hora de montar o seu próprio negócio? Olha só, indicou esse caminho. Ele falou, você é minha filha, eu tenho certeza que você vai ter um dia o seu negócio e você vai ser muito feliz. Uau! Naquela época, né, tipo 2014, 2013, você ali, né, porque o CLT, né, a vida executiva, pinga o dinheirinho lá na conta, os benefícios, todo mês certinho, né? Você se acostuma com isso. Ele teve um pensamento disruptivo. Bastante. Precisamos, né, reconhecer. Bastante. Aí ele falou pra mim assim, escuta, eu não acho que você tá feliz. Não acho. Isso foi 2014, mais ou menos. 2013, 2014. Em 2014, eu tive a primeira oportunidade de sair como executiva de empresas e ir trabalhar numa consultoria. Né? Eu trabalhei durante 4 anos na DirectBiz, que é uma consultoria que estrutura negócios na área de venda direta e omnichannel, né? Foi meu primeiro contato com a consultoria, e aí a tua cabeça faz ufa, né? Porque antes era o meu universo, era cosméticos, montar catálogo, fazer peça, não sei o quê, nananana. De repente, vem projeto de todos os tipos, né? Tipo, é uma empresa de alimentos, é uma empresa de cosméticos, é uma empresa de bijuterias, vários segmentos. E aí... Desculpa, Vivi. Imagine. E aí, acontece que a tua cabeça amplia, né? Abre. E aí você começa a entender como que aquele universo funciona. Eu fiquei 4 anos lá, até um determinado momento que eu decidi montar a minha empresa. Fazer o seu projeto. Né? E foi aí que nasceu a Encanta. Quando eu decidi sair, em 15 dias, eu já tinha o portfólio fechado,
todas as redes sociais abertas, site feito, fui eu quem fiz logo, que fiz tudo. Psicólogo também faz site, aos trancos e barrancos, né? Uma pessoa, ela é meia... Empreendedor é uma caixa de surpresa. Ele vai, deixa eu me aventurar aqui. Entendeu? Não é o site que tá hoje, tá, gente? Pelaram um outro, muito menorzinho, né? Não são aqueles créditos. Não. E aí, assim, comecei em 15 dias, eu já tinha o meu primeiro cliente. Que é meu cliente até hoje. Uau! 80% lá da liderança dele, ou foi hunting meu, ou foi mentorado meu, ou foi as duas coisas. Uau, que legal. Né? E ontem mesmo eu tive uma reunião com a empresa para a entrada de 2 vagas, muito interessante, né? E comecei a me lembrar, ela é muito nova no RH. E aí ela falou, então acontece isso, né? Mas e fulano de tal? Conhece? Lógico que eu conheço. Foi meu hunting. Foi meu hunting. Foi meu hunting. Você conhece todo mundo aqui? Eu conheço. Sim. São 9 anos, né? E aí a coisa começou a acontecer. E foi tão natural. É claro que, assim, a vida de um empreendedor tem as suas dores e delícias. Já tive momentos em que eu fiquei 1 semana batendo a minha cabeça na parede. Aqueles picos, né, que você fala, puxa, é aquele quase desisto e vou. E aí eu vou dobrar. Mas em momento nenhum, nesses quase 9 anos de empresa, que agora em julho, a Encanta faz 9 anos. Eu nunca pensei em desistir. Não foi uma possibilidade. Eu amo a minha menininha, porque a Encanta pra mim é uma filha. Esse nome? Encanta? Tá. Ela nasceu de uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira. Porque assim, antes eu trabalhava com empresas de vendas diretas, né? Então, uma revendedora de catálogos, né? Uma revendedora de vendas diretas, ela vai vender Natura, Avon e os demais, né? E o que faz ela deixar de vender ou ela ter uma iniciativa de mostrar uma outra marca para uma cliente? Ou ela identifica que aquela cliente está mais adequada para aquele perfil de produto, né? Isso é uma alternativa. Ou a forma como você trata ela. Segunda opção muito intensa, né? Isso. O relacionamento que você tem com ela. E isso lá nos primórdios da Natura eu aprendi isso. Né? A vida muda quando você começa a entender a estratégia de encantamento de pessoas. Tanto que existe até setores empresariais para isso hoje. O sucesso cliente, o encantamento. Exatamente. Então, quando eu decidi montar a minha empresa, eu decidi que tudo, em qualquer momento, seja um fornecedor, seja um candidato, seja um cliente, seja um parceiro, um associado, ele tinha que conviver comigo dentro de uma estratégia de encantamento. E foi aí que nasceu a Encanta. Perfeito. E é lindo, né? É um nome lindo, maravilhoso. E sabe o que é muito interessante? Eu tenho clientes como esse de 9 anos, de 7 anos, de 5 anos, que já vieram de outras empresas, principalmente de hunting executivo, vieram de outras empresas, inclusive multinacionais. Né? E chegam para mim e falam assim, olha, eu nunca tive atendimento nessas empresas que eu tenho com você. É maravilhoso isso, né? E o mais legal é que eles me recomendam para outros clientes. Eu tenho um cliente que é ótimo. Eu não falo o nome de clientes porque eu tenho
sigilo de contrato com todos eles, tá? Perfeito, maravilhoso. Mas eu tenho um cliente da área de tecnologia que o dono da empresa, toda vez que tem que ele encontra com um amigo que tem problema, liga para essa mocinha que ela resolve. Tó, vou te dar o contato de quem resolve. Né? Sensacional. Então, isso é muito legal. Você ter a recomendação de outras pessoas. Candidatos, eu vivo, assim, todos os dias eu ouço, quando a gente fecha uma vaga e um candidato é escolhido, olha, eu nunca tive o acolhimento que vocês deram pra gente. Nunca fui entrevistada, nunca tive o suporte que eu tenho de vocês. Dentro da construção empresarial, né, para quem está nos ouvindo também, consultoria e recursos humanos. Isso. Esse é o ponto focal. Quais são os serviços que você entrega dentro da Encanto? Na verdade, nós temos 3 pilares que chamamos, né? O de Talent Acquisition, onde você tem o hunting executivo e a estruturação de conselhos consultivos para empresas, tá? Aí a gente tem um outro pilar que é de desenvolvimento humano, aonde eu faço mentoria executiva, aonde eu tenho todos os serviços de avaliação organizacional, a parte de estruturação de treinamentos, né, estratégia de treinamentos, toda a parte de desenvolvimento humano, né, avaliação de performance. Então, tenho esse outro pilar. E, por fim, o de aumento de produtividade. Uau! Aonde a gente, junto com o board da empresa, estrutura os KPIs chaves da empresa e escoa para todas as áreas. Né? Lógico que, assim, hoje, e aí, nesses 2 pilares eu tenho parceiros, eu sou um hub. Tá. O nosso forte mesmo é a parte de Talent Acquisition. Tá, então a gente me permita aprofundar um pouco nesses temas, porque nós temos então aqui na nossa audiência empresas em diversas fases. Sim. Tanto aquelas que estão iniciando, são pequenas empresas, precisam de orientação sobre isso, aquelas que já são médias, cresceram, precisam se organizar, e as grandes, que naturalmente necessitam de toda esse arsenal de serviços aqui. Quando eu vou para as mentorias, quando eu entro, né, a minha mentoria ela é direcionada para o dono. Então, sempre a conduta, a estratégia, entendendo com clareza o que ele passa naquele momento para trazer uma solução. E em algumas mentorias, na maioria delas, existe muita dificuldade com relação a comportamento humano. Ou mão de obra, né? O que a gente escuta de muitos empresários, não só nas mentorias, mas no formato geral, né? Puxa vida, a mão de obra está tão difícil. Conta para nós como que é a sua visão sobre isso. A sua bagagem traz essa junção, né? Esse acolhimento, esse encantamento com relação a essa solução. Essa pergunta é muito legal, porque muita gente, eu ouço todos os dias, né? Imagino. Não tem emprego, o mercado tá retraído, não sei o quê, né? Eu não sei os meus colegas que têm uma consultoria. Esse ano, disparado, foi o melhor ano em 9 anos da Encanto. Vale, Brasil. Vale, né? Vale esse conteúdo. Tá? Gosto. Então, assim, eu tive que desesperadamente encontrar, graças a Deus... Trabalho bom, né? Que desafio ótimo. O Edilson estava falando isso ontem pra mim. Você tá com problema bom pra resolver, né, Chuchu? Adoro. Eu falei, tô. Né? Graças a Deus, desde novembro, Edilson me recomendou um anjo da guarda, que é a Thaís, a minha associada, meu braço direito, meu braço esquerdo, minha perna direita, meu corpito. Pessoa, ela tá lá, né, assim, corpo e alma comigo, lutando junto comigo, correndo atrás. Então, assim, graças a Deus, eu tenho a Thaís, além de ter a possibilidade de ter o Edilson e o Pedro como conselheiros da minha empresa. Sim. Mas então, assim, o que eu sinto hoje, né? Voltando à sua pergunta.
Todo mundo fala, olha, o mercado está retraído, tá? Não. Tome-lhe. Não para mim. Adoro realidades, adoro. Não para mim. Vem com isso aqui não, que não cabe. Tá? Mas que sim, existe uma dificuldade Gigantesca. muito grande de identificação de profissionais para colocar nessas vagas, Vivi. É o encaixe, né? Como esse encaixe É o que eu acontece? costumo dizer. Eles me contratam, meus clientes, alguns deles me contratam, assim, e que nem tem algumas posições que eu não faço. Tipicamente não faço. Por quê? Porque são muito operacionais. Né? E aí eu falo assim, olha, uma agência, né, especializada faz para você, toca para você. E você talvez vai pagar menos. E aí o que acontece? Eles viram para mim e falaram, eu concordo com você. Só que a diferença é que eles vão me trazer quantidade. E eu quero qualidade. Olha aí, uma ótima dica. Né? Apurar essa qualidade. A quantidade vai me permitir que tenha lá uma série de candidatos para entrevistar. Só que aí o que vai acontecer? Eu vou perder meu tempo Que já é criando, escasso. que já é escasso. Né? Entrevistando candidatos. E isso desanima o empresário, não desanima? Muito. Essa busca incessante. Muito. Só que aí tem dois tipos de empresário, né? Aquele que não enxerga valor nessa qualidade Tá. e aquele que enxerga valor na qualidade. Então, assim, eu vou pagar menos e vou ter quantidade. Sim. E o teu tempo vai estar comprometido ali. Ao invés de você estar tomando decisões pela sua empresa, olhando a estratégia junto com os outros departamentos, etc., você está perdendo o seu tempo entrevistando, né, assistente administrativo. Tá? E essa validação de objetivo é importantíssima, né? Com certeza. Agora, aquele que prima pela qualidade, né, ele vai contratar o meu serviço, porque ele sabe que para eu conseguir 6 candidatos para ele, deve ter falado com minimamente uns 50. Todos eles vão ter passado não só por um crivo de testes comportamentais que eu tenho dentro da minha plataforma, como testes que eventualmente sejam necessários aplicar para ele, né? E também, através da inteligência artificial, a minha plataforma consegue identificar, dentro de um padrão que eu especifico de uma vaga, qual é o match que aquele candidato, que cada candidato tem com relação à vaga. Então, a própria plataforma já vai me ranqueando, vai fazendo uma pré-seleção para mim. Então, quando chega até o cliente, já foi triado. Selecionadíssimo. Realmente faz bastante sentido o encantamento. Você entendeu? E exatamente esse é o desafio. A peça certa, no lugar certo, Sim. te trazendo um resultado que foi objetivado. Sim. Porque não sei qual é a realidade, mas importantíssimo também que quem está ali requerendo essa vaga saiba o porquê essa pessoa precisa estar no contexto. Né? Sim. Sim. E esse encaixe é perfeito. Sim. Mas também, voltando à história, né, da dificuldade de encontrar um colaborador hoje, a gente sofre cronicamente com a falta de desenvolvimento do profissional. Então, esse ponto é interessante porque você falou sobre os treinamentos. E já de base, né? Já de antes mesmo da Encanta, você já tinha essa realidade. A formação, né, acadêmica desse profissional, né, o conhecimento em ferramentas de inteligência artificial aplicadas dentro de cada posição, né? Essa familiaridade. A gente sofre com
2 perfis geracionais, Pronto, isso é bom. né? Uhum. Os mais jovens, né, que precisam se aprimorar, precisam entender que, assim, o universo, e pelo amor de Deus, jovens, não me cancelem, mas é isso, muita gente está perdendo oportunidade, porque quer trabalhar 100% home office agora. É um desafio. As empresas estão voltando ao 100% presencial. Se eu te disser que eu estava em conversa com um parceiro hoje e ele me destacou que estava ali um alinhamento de contrato, a pessoa trabalha na obra querendo trabalhar home office. Sim! Como? Sim! Desenvolve a obra home office. Me conta. Me diz essa mágica. E são máximas, né? Porque no final das contas, tá? Existe uma tendência maravilhoso. As atividades pertinentes a isso, ou até mesmo as empresas que acolhem. Mas não é o único formato, né? Não. Existe aí algumas posições, principalmente na área de tecnologia, né, que não necessariamente você precisa estar na empresa, né? Muitas empresas ainda adotam. Mas o que eu tenho visto é que uma coisa era a pandemia, que forçava a gente a estar lá. Sim. Com segurança e saúde, né? Com segurança e saúde. Agora, o problema é que hoje, esse afastamento é ruim. Te impede de conviver com a cultura da empresa, respirar o ar da empresa. E até mesmo essa troca de experiência, né? Porque naturalmente é aquele que precisa se desenvolver e aquele que tem a maturidade do tempo. E a conexão dessas pessoas que faz uma junção. Sim. Sem falar que é onde acontecem os conflitos. Né? E é ali que tem que ser resolvido. Isso. Porque a vida da gente é feita disso. Uau. Então, os novos, né? A geração mais nova tem uma certa dificuldade com isso. E também a geração sênior também tem uma certa dificuldade com isso. Tá? São outros gaps. São ajustes dos dois lados. São ajustes exatamente. Porque o que acontece? Se tem um lado aqui, uma pessoa que está estudando, está se formando, etc., e ela tem um gap acadêmico aqui, que ela vai conseguir, à medida que ela vai subindo, né, os patamares, alguns seniors se formam lá em 1900 e Guaraná com rolha. Só quem é senior sabe a graça que tem isso. E para. Estacionou. Né? Para, não se atualiza, né? Não conhece as ferramentas de inteligência artificial, não está conectado com tecnologia nenhuma, né? Que é um desafio hoje, nossa, total. É fundamental. Outro ponto, se entra para mim uma vaga em que eu preciso que esse colaborador fale inglês e espanhol minimamente. Também é um desafio? É um baita de um desafio. Que loucura, né? Porque eu não sei, né, o que passa... É muito interessante, né? Às vezes eu vejo currículo, né? Inglês avançado. Quem nunca? Quem nunca colocou? Inglês avançado. Então, vamos lá. Chega na hora da entrevista e eu falo pra... Já começa a se mexer na cadeira. Aí eu falo pra Thaís, vaga em inglês. Já pergunta antes de ir pra tua entrevista, porque a Thaís faz uma triagem e depois passa pra mim. Thaís, antes de fazer a sua entrevista,
Pergunta. Porque se chegar e falar, o meu inglês é avançado, eu leio bem, eu escuto bem, Não tem é só um pouquinho enferrujada na fala, corta. Todos os meus mentorados sempre foi assim. Primeira coisa, começa agora, se não sabe falar inglês, começa o intensivo agora. Mas eu não uso na empresa. Não, bebê, a questão não é de você não usar na empresa. Ei, bebê, peraí. Né? Hoje em dia, a gente vive num universo global. Você fala com uma pessoa... Outro dia mesmo, no meio da minha lua de mel, Lá. em Paris, eu fechei o contrato... Estourou. Não, fechei o contrato não. Eu fiz uma apresentação comercial para um cliente no Amazonas. Sensacional. Então, assim, o mundo está globalizado. Se você, minimamente, não ter o inglês fluente, o espanhol e uma outra língua que você queira, que você consiga se comunicar, as chances reduzem de sucesso para você. As melhores vagas estão com aqueles que falam inglês, que estão aptos para falar inglês. Então, assim, ou acontece da sua empresa surgir uma oportunidade, né, de fazer uma parceria global. Fato. Tá? Ou chega até você uma oportunidade que você precisa saber falar inglês. E se você não está pronto, acabou. Passou. Aconteceu isso comigo. Foi. Eu perdi uma posição dos sonhos. Uau. Porque o meu inglês, naquela época, estava macarrônico. Entendeu? Passou por isso, né? Teve o... Doeu. Uhum. Doeu. Então, assim, depois disso, nunca mais. Aprendeu. Foi um belo do MBA. O melhor de todos, talvez. Né? Porque você... Puxa vida, você fala, perdi uma baita de uma oportunidade por causa de uma coisa. Ô, Ana, você falou sobre uma baita de uma oportunidade, e daí vem na minha cabeça um dos pilares que você trabalha também na sua empresa. Eu sei que você tem um conselho na sua empresa, e você, como você já disse sobre o Edilson Pedro, e você estrutura conselhos. Vamos trazer um pouquinho disso para a mesa? Vamos. De uma forma simples para que todas as nossas faixas de empresa consigam entender e, inclusive, a importância dessa conexão, né? Desse acompanhamento. Eu acho que o mais importante, eu fiz no início do mês passado, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre conselhos na Câmara de Comércio França-Brasil. A Encanta é membro Legal. da Câmara de Comércio França-Brasil. Tem no site, né, no YouTube da Câmara, deve ter lá na íntegra essa palestra, né, no acervo deles. O que foi muito legal, e assim, o que eu gosto antes de tudo, é que empresas... Primeiro pensamento que vem à cabeça do empresário. Empresas que têm conselho só são empresas grandes. Eu que sou pequenininho não preciso. Exatamente, é isso que é. Vamos mudar essa crença agora. Né? Fernando Balan, nosso amigo em comum, tem uma frase ótima. A vida do empresário é solitária. Você ama a sua empresa, você criou a sua empresa, ela é a coisa para você mais linda do mundo. Sabe, filho? Não tem defeito. Né? Só que não é verdade. Como você tem aquela emoção, um lado tem a emoção, e o outro lado é a miopia que você vive.
dentro dessa emoção. Tem horas que você acha que você está indo no caminho certo e não tá. Eu vou te dar um exemplo. Eu conheci o universo de conselhos com o Edilson e com o Pedro, através do Premier Network. E por ser membro, isso, gente, Premier Networking é uma oportunidade... Somos. Somos. E é uma oportunidade para qualquer empresário que queira... se desenvolver em um nível exato, alto de network. Exatamente, de altíssima qualidade. E aí, dentro disso, né, o Edilson me achou lá em meados de 2021 e falou para mim, nós já havíamos trabalhado em um projeto anteriormente, e ele falou para mim assim, por alguma razão esse projeto encerrou, a gente ficou um tempo distante, e em 2021 ele entrou em contato comigo e falou assim, onde você tá? Cadê você? Eu falei, tô aqui na Encanta. Onde você tá encantando agora? E aí, contei a história para ele, e ele falou, olha, a gente está iniciando um grupo de networking, e eu gostaria de saber se você quer participar. Naquela época, como estava ainda no auge da pandemia, eu tentando, né, ver o que eu podia fazer para movimentar a empresa de alguma maneira dentro dessa nova realidade que era naquele momento. Eu fui atrás de todos esses grupos, né, de network. E quando eu participei do Premier, nossa, aquilo para mim totalmente diferente. E é mesmo. Totalmente diferente de tudo. E aí, beleza, eu continuei. E um dos grandes benefícios do Premier é que você conta com um aconselhamento de conselheiros do ACT, do Advisory Council Team. Né? E aí, naquele momento, eu recebi o meu primeiro grupo de conselheiros. Que eram 4. Né? João Lugero, a Paulinha, o Edilson Damasceno e o Oscar Reis. E eu tinha uma dificuldade muito grande, porque quando você começa o seu negócio, você vende o seu know-how. Isso. Né? Sim. Só que eu não sabia muitas vezes como eu explicava o meu negócio para a empresa. Porque de um lado eu tinha produtos de marketing e do outro lado eu tinha produtos de recursos humanos estratégicos. Né? E aí a primeira coisa que veio à minha cabeça foi o seguinte. Foi meu primeiro dilema com eles. Eu não consigo explicar. Não é que eu não consigo explicar, eu consigo explicar. Mas se o meu cliente vê, ele não consegue entender se eu não estiver lá. Ou seja, limitado ali a Bem sua limitado. presença. Vivi, passei pelo aconselhamento e tal. E eu lembro que na última reunião de feedback, que era para entregar o projeto, o João virou para mim e falou, então... Vamos lá. E eu tinha falado para ele, falei, olha, João, primeira vez que eu falei com ele, o teu trabalho e do grupo é falar que a minha filha é feia. Porque para mim a Encanta é perfeita. Mas eu sei que ela não é. Eu já tinha essa consciência, né? É meu bebê. E meu pai, dentro do universo super empreendedor que ele era, ele falava pra mim assim, ó, sempre dá pra melhorar alguma coisa, tá? Sempre dá. Não precisa achar que tá tudo bem. Se você começar a achar que tá tudo muito bem, é nessa hora que você tem que começar a se mexer. Avaliar. Sabe quando entra naquela zona de conforto?
Sim. Uma coisa é você estar indo bem, a sua empresa estar crescendo, você está vendo um movimento. A outra coisa é entrar na zona de conforto. Ah, tá vindo. Ah, não precisa fazer nada. Não. A coisa tem que ter movimento. Então, eu sempre tive isso. Ele falou, sempre converse com pessoas que você confia, né? E avalia mesmo, né? Pede uma ajuda para avaliar. Porque às vezes você tá míope. E você não sabe. Eu falei, legal. Aí, coisa mais legal do mundo. Eu falei, fala que minha filha é feia. Ele falou, beleza. Aí no dia da entrega, ele falou assim, então, você pediu pra gente dizendo que a sua filha é feia, não é? Eu falei, Já querendo voar no pescoço dele. Não queria, porque eu tinha dado essa permissão pra ele. Mas é muito Mas eu difícil tava nervosa, né? Eu falei, aonde minha filha é feia? Por favor, vai com calma. Como assim? Menos. Aí ele falou, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra te contar. Você tá preparada? Aí eu falei, Ele falou, ó, a gente vai precisar cortar algumas coisas aqui. Essa é a parte ruim. A parte boa é que a gente resolve o seu problema. Que ótimo. Eu falei, vamos começar, né? Animadinha. Super. Aí ele chegava e falava assim, né? Vamos pensar legal? Você tem produtos de marketing, você tem produtos de recursos humanos, certo? Certo. Quanto você ganhou de dinheiro aqui em marketing? Antes eu fazia pesquisa focus group, fazia um monte de coisa. Aí ele falou, eu ganhei aqui, mas o meu forte é aqui, em recursos humanos. É? Tá. O que você gosta mais de fazer? O que te dá prazer de verdade? Uau, olha aqui. Olha Eu falei, recursos que humanos. orientação. Recursos humanos. Ele falou, então tá bom. Pega todo o seu portfólio de marketing e corta. Peraí, mas eu não vou fazer mais evento, eu não vou mais fazer focus group. Ele falou, Ana, você vai fazer focus group, que é uma pesquisa muito legal, mas ela é uma pesquisa que demanda muito seu tempo, tem um trabalho super braçal, operacional, a lucratividade é baixíssima, enquanto você pode trabalhar outras coisas aqui, que a tua margem é sensacional, pra quê? Olha a clareza, né, de fora, meu Deus, que lindo. E você sabe, você falando sobre esse processo, é muito importante a gente destacar aqui que o ACT é a formação que traz essa vivência, né? Porque a gente vê vários cursos e várias formações, até famosas e tudo mais, e não tem essa experiência. Não tem. Essa questão da prática, de colocar a mão na massa, de fato, falar, vem cá, filha, senta aqui, ó. E é isso que traz papinho. A força de um conselho. E aí, assim, depois que aconteceu isso, a empresa, ó, zoom. Pronto. Não satisfeita com isso, né, eu acabei tendo mais duas modalidades. Duas modalidades de... Não. Uma modalidade de conselho, numa segunda etapa. Aí, aquilo mexeu tanto comigo que eu decidi fazer o curso de formação de conselheiros. Pronto. Eu também fiz, é maravilhoso. É maravilhoso. Né? E aí, o que foi muito legal nisso? Porque, do mesmo jeito que aquilo fez diferença para mim, e faz até hoje, a minha... Porque antes era 4, depois foi 3, agora é 2, né? E aí eu tenho Pedro e Edilson, né? E quando aqueles senhores... Maravilhosos. Eu faço aquela pergunta e falo, então... Com toda a tranquilidade do mundo, te acolhendo, que é maravilhoso. Que é maravilhoso, né? E te abre a cabeça, né? Faz você repensar, né? Mudar paradigmas. Então, aquilo foi tão importante, aquilo é tão importante para mim até hoje, que eu decidi incluir
esse serviço Seu portfólio. dentro do meu portfólio. Maravilhoso. Porque, infelizmente, hoje, pouco se sabe a respeito da importância de um conselho, das modalidades de conselho Sim. e como eles devem funcionar na sua estrutura para dar certo. E a gente vai... Vamos fazer um novo podcast para essas 3? Nossa! Achei top. Bora. Nesse formato que você colocou, acho que vai dar muito. Porque, assim, é essa clareza que o empresário precisa, né? A gente trouxe toda a essência do seu processo, de como isso fez alavancar a sua empresa. É um produto do seu portfólio, então faz sentido a gente trazer uma extensão. É. A gente está partindo para o fim. E eu vou trazer uma pergunta para você. Primeiro eu vou trazer um presente. Oba! Gosta? Adoro. Então bora pro presente. Eu vou trazer aqui. E depois a pergunta que eu tô aqui na minha cabecinha. E você Fechou. vai trazer uma mensagem para nossa audiência. Fechou. Meu Deus, que coisa mais linda! Vivi! Ai, Muitíssimo. eu vou obrigada. abrir, eu não vou aguentar. É muita curiosidade. Tadadã. Uau! Eu ganhei! Gente, olha isso! Pode, Vivi? Pode. Que coisa, Vivi. Pode degustar com muito amor. Muito obrigada. Maravilhosa Nossa, essa participação. Maravilhosa. Eu que agradeço demais o presente, a oportunidade. Esse conteúdo é muito importante, sabe, Ana? Eu sempre trago mesmo conteúdos impactantes que vão trazer uma nova vertente. Olha quanta coisa você disse aqui que, cara, faz muito sentido. Se a pessoa implementar hoje, ela já tem um resultado imediato, né? Então, isso importa e é qualidade, é real, vida real. Né? Bora pra pergunta? Bora pra pergunta. Respira e vamos botar o cinto. Se você tivesse hoje, quando você conta da sua história, lá no comecinho, eu fiquei imaginando uma pessoa visionária, o seu pai, e muitos dos empresários que a gente traz aqui na mesa tiveram esse chamado de alguma forma, de diversas formas. O seu chamado veio ali por uma provocação dele, né? Já de berço, um conselheiro. Né? Meu pai é meu melhor conselheiro até hoje. Pronto. E é essa pergunta que eu quero. Eu não sabia disso. Mas olha só, eu coloquei aqui para te perguntar se você tivesse um momento com ele hoje. Um momento único de um café com o pai conselheiro. Aí vai ser... O que você acredita que ele diria? É muito engraçado, né? Meu pai, infelizmente, partiu em 2016. Eu tenho minha mãe que, graças a Deus, tá lá, né? Firme e forte, conversa sobre tudo, a coisa mais deliciosa do mundo. Dou risada e é assim, eu não consigo... O dia que eu não falo com a minha mãe, Não é parece que a vida ficou um negócio ali. Travou. Mas assim, tem horas que eu converso, e isso é diariamente, com meu pai. Legal. Todo momento muito difícil, ou nas principais conquistas que eu tive, sabe? Eu sempre senti ele perto de mim. E quando eu tenho alguma dúvida, eu fico pensando assim, eu falo, pai, como é que você pensaria? O que você faria se estivesse no meu lugar? Não sei te explicar. Vem. Vem. Tô dando uma segurada aqui, senão vai borrar tudo. Mas vem. É como se, às vezes até por uma questão qualquer que aconteceu, sabe? Assim, alguma coisa que aconteceu no meio do dia, independentemente de ser trabalho ou não. Pai, peraí, vai, me ajuda. Ei! Não. Hello! Se eu tivesse a oportunidade de estar com ele hoje, eu sei que ele sabe disso. A única coisa que eu posso dizer é muito obrigada. Sabe, por ter puxado a minha orelha. Né? Literalmente. Né? Por ter me aberto os olhos.
por ter me provocado. Porque senão eu não teria tido a viagem que eu tive até aqui, Vivi. Que com todos os trancos e barrancos da vida de um empreendedor, se você faz o que você ama de verdade, putz, você passa. Vale a pena cada segundo. Cada gotinha de sangue derramado. É isso que eu falava. E que eu falaria pra ele. Geralmente esse quadro, ele vem com um café com Deus, né? E o Café com o Pai foi muito interessante por conta da intuição, é um dos pilares da minha mentoria, né? Essa questão da fala, de entender sinais, de entender que a sua bagagem te traz, o que quem você ama te traz. E se você estivesse visualizando uma conversa dos dois, Deus e seu pai, e ele dissesse assim, qual é o nome do seu pai? Pedro. Pedro. Quando eu te enviei a Ana, eu enviei com ela o talento Dela. Qual é? Olha, eu amo gente. Não é à toa que eu trabalho com recursos humanos, né? Que eu faço isso. Eu trabalho várias noites se for necessário, sabe? Mas a coisa mais gostosa do mundo é que eu trabalho com gente. E eu trago pra mim conexões, eu adoro me conectar às pessoas. Então, tem os nossos grupos, tanto do Advisory Consult Team, quanto o do Premier Networking, o pessoal da Câmara. A gente acaba, né, conectando as pessoas. Eu convido gente de lá para vir para cá, gente de cá para vir para lá. Porque as pessoas, quando você... Ninguém é uma ilha, Vivi. As pessoas crescem melhor, com mais qualidade, quando elas crescem juntos. Então, se eu faço um bem para você, se eu te conecto, se eu te ajudo, você vai crescer e vai lembrar de mim e vai fazer o mesmo comigo. Sim. E essa energia gera outras energias, né? Pode nem ser que venha de mim, mas essa energia que vem brotando. Perfeito. E na minha percepção é assim, ó. Enviei lá a Ana com o poder de encantar. Uau! É. Qual Tanto é? que a grande maioria dos meus clientes chama Ana Encanta. Pronto. E perfeito, né? Ana Encanta. Vinculou. Qual é a versão que te espera no futuro? Olha, a versão que me espera no futuro. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tô num momento muito diferenciado da empresa. Muito diferenciado da empresa. Eu acabei de mudar de patamar da empresa. Tá um pouco assim, ó. Confesso pra você que crescer, existem dores e delícias. E nesse momento você precisa, de alguma forma, um outro momento para parar e repensar. Ó, até aqui você era isso. Daqui para frente, você se tornou isso. E quando acontece isso daqui, se você fizer toda a lição de casa, esse negócio vai escalar. E aí? Sustenta, né? Né? Então, assim, claro que eu quero escalar, né, Vivi? Yes. Não vim aqui pra ficar Fazer graça, né? só na fila do pão e não fazer graça, né? Agora, eu quero sim ser reconhecida, né, como uma consultoria de recursos humanos, a mais encantadora, né, do mercado. E quero seguir o crescimento mantendo a qualidade que eu tenho hoje. Legal. É isso que eu quero. Essa é a versão do futuro. Que já tá em evolução, né? Já tá. Tô aqui, sabe, assim, muito tenso, porque a dor e a delícia do crescimento causa ansiedade. Não é pra amador, né? Não A é pra coisa amador. vai. Eu sei. Eu sei. Né? Mas a gente tem que ter uma hora que você tem que sentar, estruturar, Respirar. respirar e
pôr a mão na massa para que aquilo possa acontecer e você atingir, né, o teu objetivo. É isso que eu quero. Minha flor. Ah, não! É. Ah, mais um pouquinho. Ah. Não, mas ó, vamos combinar esse parte 2. Gostou, né? Amei. Gostou. Eu sei que você gosta. Amei, a gente vai falar porque esse é um assunto extremamente importante para empresários de todos os tamanhos. Vamos provocar o Edilson para ele fazer o canal O Conselho? Gosto. Gosta? Gosto. Bora. Já vamos mandar para ele a vibração. E já temos isso em mente. Edilson, Botar pra rodar. vamos lá. Vem, Edilson! Vem, Edilson, só vem. É. Agora é a sua mensagem final. Para essa galera sensacional que nos acompanhou. Para muitas pessoas que precisam ouvir a sua mensagem. Olha, eu espero ter inspirado pessoas. Com certeza. Que eu adoro compartilhar tudo que eu vivi. A gente sabe que empreender no Brasil, como você falou, não é para amadores. Uhum. Eu espero ter, né, de alguma maneira, inspirado. Agradeço de coração. Mas, assim, se eu tivesse que falar uma mensagem, né? Se você ama o que você faz, taca encantamento nisso e vai. Sem medo de ser feliz. Porque você vai conseguir. Eu já tive momentos da minha vida em que eu achei que não ia dar certo. Né? E quando eu olho para trás, hoje, eu falo assim, obrigada, viu? Cada tropecinho me fez crescer. Uhum. Se eu tivesse abandonado ali, eu não estava feliz do jeito que eu tô hoje. Então, vai. Acredita. Maravilhoso! Muitíssimo obrigada. Foi um prazer. Ai, amiga. Foi sensacional. Foi. Arrasamos. De milhões. Vamos dizer? Arrasamos. Vamos. Arrasamos. Até a parte 2. Top. Obrigada, Vivi. Obrigada pelo presente. Obrigada de verdade. Maravilhoso. E esse foi mais um episódio do Pode, Vivi? Maybe step back from my protection. No, tell me, am I still your baby, or just holding on to memories and the way